pessoal! Hoje a gente vai resolver um exercício de McCabe-Thiele, que é aquele de destilação por estágios. Ele é parecido com os outros que a gente já fez, mas agora, em vez de a gente encontrar as linhas de operação, elas vão ser fornecidas para a gente resolver esse exercício. Então, o enunciado dele está aqui. A gente tem dois componentes que a gente vai estar separando numa coluna, sendo que a volatilidade relativa deles é 3,5, então entre eles. São fornecidas três linhas, então a linha de esgotamento, a linha de retificação e de alimentação. E aí tem uma série de perguntas que são feitas com relação a isso aqui, que a gente vai resolver na sequência. Além disso, é fornecido também o gráfico. O gráfico fornecido, ele está aqui, ele tem a curva de equilíbrio aqui, mas vocês podem ver que ela está incompleta aqui, ó. Então, alguns pontos elas não estão aparecendo, que é uma das questões do enunciado. A gente vai resolver na sequência. A primeira pergunta que a gente tem, então, é qual é a razão de refluxo e a composição de destilado na coluna, que é o nosso XD. Foram fornecidas as três linhas, então, a partir delas que a gente vai buscar essas informações. As linhas de operação, a gente tem aqui a de esgotamento, a de retificação e a de alimentação. A gente precisa procurar qual delas que tem a razão de refluxo e a composição de destilado. Então, destacando aqui, ó, a linha de retificação, que é justamente a que tem aqui, ó, o R, que é a razão de refluxo, e o XD, que é a composição de destilado, a gente consegue relacionar elas com os coeficientes angulares lineares da curva. Então, tudo que está na frente do X para a gente aqui, ó, vai ser o A. Ou seja, 0,6 é igual a R sobre R mais 1. E com isso, a gente tem só uma incógnita que é R. Então, isolando aqui, ó, a gente consegue fazer a distributiva, isolar o R e encontrar que a razão de refluxo é igual a 1,5. E agora, a gente vai fazer da mesma forma para conseguir obter o XD. O XD a gente vai pegar a mesma equação, mas agora o segundo termo aqui, ó, que é 0,35. Nesse caso, a gente já conhece a razão de refluxo, agora é só isolar o XD para poder encontrar ele aqui, ó. Isolando ele, a gente chega aqui a um valor de XD de 0,875, aproximadamente 0,88. Essa é a composição de destilado, que é o que eu quero obter de acordo com a linha de retificação. Passando para a letra B agora, o que ele está pedindo é a fração de alimentação que entra na fase líquida, ou seja, a gente tem que relacionar com o fator Q, e a composição da corrente de alimentação. Como já é dito no enunciado, a gente vai precisar aí destacar a linha de alimentação, que é aquela que vai ter o fator Q e a composição, que é o que a gente está procurando. Então, da mesma forma que a gente fez no anterior, a gente vai relacionar o coeficiente angular da reta com esse primeiro termo, e a gente consegue daqui, ó, obter o fator Q, que é a única incógnita, igualzinho a gente fez para a razão de refluxo. Isolando aqui, a gente vai obter um valor de 71,43% da alimentação vai estar na fase líquida. E agora, para obter a composição, a gente já tem aí o valor do fator Q, vai só substituir aqui a composição. Então, colocando a composição aqui, ó, lembrando de carregar o sinal aqui, ó, que é negativo. Então, aqui é positivo, pode deixar aqui, mas esse sinal tem que vir junto. A gente vai ter aqui, ó, que a composição na fase de alimentação, ela vai ser aí aproximadamente 48% do componente mais volátil. A letra C pede para a gente completar essa curva com alguns pontos para poder fazer com que fique a curva bonitinha, para poder aplicar o método na sequência. Então, aqui, ó, o que a gente precisa é da equação que vai relacionar a composição da fase líquida com a composição da fase gasosa e a volatilidade relativa, que a gente conhece. Então, pegando alguns pontos aí, como por exemplo 0,1, 0,05 e 0,8, que estão nessas regiões aqui, ó, em que tá em branco, a gente consegue obter os valores de y correspondentes. Então, aqui para 0,8, a gente consegue o y de 0,93, 0,1 a gente tem um y de 0,28 e a gente tem esses três pontos aqui. Com isso, fica mais fácil da gente completar a curva traçando ela. Então, aqui, ó, a gente tem ela bonitinha aparecendo aqui, ó. E isso seria a letra C. Agora, na letra D, tá pedindo para utilizar essa figura 1 aí, que seria a completa, e determinar o número de pratos necessários para obter um produto de fundo com 10% do componente mais volátil, ou seja, o XB é 0,1. Então, a gente vai pegar as nossas equações e vai traçá-las no gráfico. Para traçar uma reta, a gente precisa de dois pontos.
A gente vai começar aqui com a linha de retificação, que é a que está mais em cima. A gente tem um ponto em que ela vai bater na diagonal, que é quando a gente tem o XD, né? Então, se a gente substituir o XD aqui, a gente vai ter um Y igual, ou muito parecido com os dois. E o outro ponto, no caso aqui, eu estou usando o X igual a 0, mas pode ser qualquer outro ponto para poder traçar a linha. Então, no caso aqui, ó, a gente tem esse ponto e esse ponto, unindo as duas, a gente tem a linha de retificação. A segunda linha nossa, a gente vai utilizar aqui a linha de alimentação. A gente tem aqui a equação. O primeiro ponto vai ser o de alimentação, que se a gente substituir o 0,48 aqui, a gente vai obter um y aproximadamente 0,48 também. E eu estou utilizando aqui o y igual a 1, que é essa que vai passar aqui em cima. Porque se a gente usar o x igual a 0, a gente vai estar fora do gráfico. Então, aqui, eu utilizo, em vez de utilizar esse eixo aqui, eu vou utilizar esse aqui de cima, que é quando o y é igual a 1. Isolando o x aqui, eu vou encontrar o valor de 0,27 e traçando no gráfico, a gente tem aqui, ó, a nossa linha de alimentação. E por fim, então, a gente tem a linha de esgotamento. A linha de esgotamento, ela vai bater justamente aqui, ó, na intersecção entre essas outras duas. Então, a gente não precisa necessariamente descobrir a sua equação, mas a gente tem ela fornecida aqui, a gente pode utilizá-la também. O outro ponto vai ser aqui, ó, dos 10% do componente mais volátil. Então, se a gente tem 10% do componente mais volátil, ela vai ter um ponto aqui, o outro aqui, e essa seria a minha terceira linha de operação. E agora a gente consegue utilizar esse gráfico com as três linhas e fazer o método de Mackey-Bethile. Para saber quantos pratos vão ter na coluna, a gente vai fazer a escadinha aqui do método, partindo aqui, ó, do ponto XD igual a 0,88 aproximadamente. Então, a gente vai traçar uma linha horizontal até bater na curva de equilíbrio e depois uma linha aqui na vertical até bater na linha de retificação. Vai repetindo isso até encontrar o ponto de intersecção entre as três curvas. Nesse momento, a gente vai partir aqui para a esquerda, só que ao invés de descer até a linha vermelha aqui de retificação, a gente desce até o esgotamento. E vai fazendo isso até atingir esse ponto aqui de XB igual a 0,1. Então, a gente vai ter o número de pratos totais aqui que vai ter dentro dessa coluna. Terminando aqui, então, a gente tem todos os pratos traçados, sendo que o último ele passa um pouquinho aqui, ó, do 0,10, que seria o 10% do componente mais volátil. A numeração dos pratos é sempre de cima para baixo, então prato 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem 5 pratos para fazer essa separação, sendo que a alimentação ideal seria no prato 3, que é justamente aqui, ó, onde a gente tem a intersecção dentro desse degrau aqui da escada. Nesse último item, está pedindo para considerar a eficiência de pratos. Então, ele fornece ela como sendo 70% para todos os pratos e pede para demonstrar os cálculos para os 3 primeiros pratos. Então, para isso, a gente vai precisar da equação de eficiência, em que a gente considera aqui ó, o xn como a situação real, o que está vindo do prato anterior e os dados de equilíbrio. Então, o quanto eu chego com o quanto que eu conseguiria chegar no equilíbrio. Abrindo ela, então, um pouquinho melhor, aqui o xn, como é o dado de equilíbrio, a gente tira da curva de equilíbrio, que vem da nossa equação lá, em que a gente tem a volatilidade relativa entre os dois componentes, que nesse caso aqui é 3,5. Só que pra gente aqui, o que a gente quer não é o y, a gente quer o valor de x. Então, isolando o valor de x aqui ó, dentro da equação, e já substituindo o valor da volatilidade relativa, a gente tem aqui a equação em que a gente vai encontrar o xn asterisco aqui, ó, que é o que vai aqui dentro da fórmula. Tudo que tiver o xn menos 1, então, vem do prato anterior, ou seja, do prato de cima. No primeiro prato, como a gente não tem nenhum em cima, é a composição de destilado. Começando por ele, então, o y e o x que viriam do prato anterior, eles vão ser 0,875, que veio lá da nossa linha de operação. Então, tanto o y1 aí quanto o xd, a gente já tem o valor deles. O asterisco, aqui, ó, a composição de equilíbrio no prato 1, a gente substitui esses valores aqui ó, nessa equação, coloca o valor de y de 0,875 aqui na equação e a gente vai obter o valor de x1 asterisco aqui. E aí, a gente já vai substituir na equação de eficiência, isolando aqui o xn, que no nosso caso é o do prato 1. O 0,7 foi fornecido, o xn é o que eu quero encontrar.
Esses dois valores são os provenientes do prato anterior, e aqui seria o que a gente encontraria se tivesse no equilíbrio. Isolando o xn, então, aqui a gente encontra o valor de x1 como 0,7292. Então, a gente poderia, se tivesse no equilíbrio, descer até 0,67 aproximadamente, mas a gente vai até aproximadamente 0,73, porque tem que considerar a eficiência desse prato. No prato 2, a gente vai utilizar esses valores que a gente acabou de obter em cima. Então, a gente tem o valor aqui do prato 1, então é o prato anterior ao 2, e a gente tem que o x dele chegou a 0,7292. O y aqui, nesse caso, seria aquela parte que a gente desce no gráfico. Então, a gente vai até a equação da retificação. Então, a gente tem aqui ó, a equação de retificação que foi fornecida no exercício e vai substituir esse valor de x aqui, para obter qual que é o valor de y para o prato 2. O x de asterisco aqui, que seria o de equilíbrio, para o prato 2, a gente substitui direto na equaçãozinha que a gente mostrou no slide anterior, substitui esse valor de y aqui e lá, vai obter um valor de 0,5143. Isso significa que, se eu fosse até o equilíbrio, eu chegaria até esse valor aqui. Como eu tenho 70% de eficiência, vou substituir aqui na equação da eficiência e vou encontrar o valor de x2 de 0,57. Então, era para descer até 51 e a gente desce até 58 aproximadamente. E no terceiro prato, no mesmo procedimento, a gente utiliza esse valor de 0,5788, coloca na equação de retificação e encontra aqui qual que é o valor de y, coloca no x de equilíbrio e aí encontra qual que seria o valor que eu deveria chegar se eu tivesse em condições ideais. Depois, utilizando a equação da eficiência, a gente vê qual é o valor que realmente chega, aproximadamente 0,45, quando era para aproximadamente 0,40. Então, aqui a gente tem os 3 primeiros pratos, e agora eu vou mostrar para vocês no gráfico como ficaria a diferença entre o método de Makebitili e o método considerando a eficiência. Olhando aqui, a gente tinha 5 pratos, que seriam esses pratos verdes aqui, ó, anteriormente. E agora a gente, considerando a eficiência, ó, em vez de ele chegar até aqui, que seria um x menor, ele chega até aqui, que é um x um pouquinho maior, que a gente acabou de ver nos cálculos. Então, aqui a gente tem o primeiro prato, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim por diante, até o final aqui. E aí, a gente tem a nossa coluna real com o número de pratos de eficiência. Por hoje é isso, espero que tenha ajudado. Até mais!